Oi, gente, tudo bom? Boa tarde para você que está assistindo isso aqui, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que você esteja vendo. Você sabia que é muito complicado hoje a gente, no prato do brasileiro, conseguir quantidades significativas de proteína? Você sabia que a proteína está ligada diretamente à construção de massa muscular, ao entregar de novas enzimas, à produção de elementos que são extremamente importantes para o sistema imunológico? Fica comigo que eu vou te explicar hoje como é que a gente pode sanar esse problema. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Rodrigues. Eu estou no último ano da graduação de nutrição, porém já tenho diversos cursos de especialização em cursos de pós-graduação voltado para a parte esportiva e para a parte integrativa, da nutrição integrativa funcional. E como eu disse no início dessa nossa conversa aqui, desse vídeo, eu vou mostrar para você qual é o problema de grande parte da população brasileira, principalmente, em relação a esse desequilíbrio no que a gente chama de macronutriente, carboidrato, gordura e proteína, em que a proteína fica um pouco mais de lado nesse quesito. E vou oferecer possíveis soluções também, tá ok? Vamos começar falando, então, em relação à distribuição dessa proteína. Provavelmente você já ouviu, ou mesmo você faz. Você está no seu café da manhã, você tem o seu suco, você tem sua fatia de pão, você tem o seu biscoito, o seu cereal, ou desse pão, né? Vamos pegar o exemplo do pão aqui, que é muito a cara do brasileiro. Você tem a manteiga, você, como eu já falei, você tem o suco, você tem uma fatia de queijo, mas a proteína em si, ela acaba faltando. E isso se repete ao longo do dia. Quando você consegue, você coloca um frango, você coloca um ovo no almoço, o que é raro, porque hoje a gente tem diversas desinformações a respeito ou da carne, da proteína animal, né? Ou do ovo. Ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal. Existe toda a questão acerca da proteína isolada em pó, que a gente chama de whey protein ou whey protein, que é só para quem faz exercício físico, se você é uma pessoa comum, você não deve usar. Então, todos esses problemas somados refletem no que nós vemos hoje. Pessoas sarcopênicas. E o que é isso? Sarcopenia é a ausência de massa magra. A gente chama de, quando a gente vai chegando próximo do idoso, a gente chama de síndrome da fragilidade. É a pessoa que já não tem mais proteína, músculo, para carregar o seu esqueleto. E aqui eu quero oferecer uma possível solução. A composição proteica no prato brasileiro, já mostrei aqui, é deficiente. Só que a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de uma educação, principalmente imunológica. Por quê? Porque a imunologia está em tudo. O sistema imune, que hoje a gente chama de sistema imune, não mais imunológico, o sistema imune ele está colocado, ele está metido em todas as, vamos dizer assim, esferas de produção. Então, se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você tem uma inflamação exacerbada, você tem um recrutamento de parte da sua proteína que já está deficiente, devido a todos esses problemas que eu acabei de falar, e aí a pouca proteína ela é sequestrada, vamos colocar assim, ela é recrutada, melhor dizendo, para aumento de proteínas sinalizadoras de inflamação. A gente chama, na parte mais técnica, de proteína C reativa. Então, você tem um recrutamento da pouca proteína que você tem já para esse tipo de proteína inflamatória. Se você tem um sistema imune educado, esse tipo de problema, esse tipo de via anômala, por assim dizer, já é uma questão a menos que você tem. Aí você já economiza proteína para as funções para qual ela está, para qual ela precisa estar, que é desde músculo, do maior músculo que você tem, ao fio de cabelo, passando pela menor enzima que você precisa produzir para te ajudar na digestão. Então, quando a gente fala de educação imunológica, a gente está falando de diversos elementos que hoje a natureza entrega para a gente. Polifenóis, como as antocianinas, a quercetina, o epigalato de catequina galato, que está no chá verde, por exemplo. Antocianinas são elementos que a gente chama de antioxidantes, são polifenóis encontrados em alimentos de coloração mais
púrpura, né? Mais roxa, escuro principalmente. E a gente tem uma outra grande saída que poucas pessoas conhecem, que são uns elementos chamados fatores de transferência. Os fatores de transferência, para que fique mais simples o entendimento, eles são simplesmente moléculas que são grandes educadoras imune. Ou seja, são elementos que quando você entrega para o seu corpo, eles vão fazer um equilíbrio, que a gente chama de norteamento imunológico. Então você já começa a pensar, bom, se ele está falando de educação imunológica, ele está falando de melhora, talvez, de pessoas que têm uma autoimunidade, qualquer tipo de síndrome disso? Sim, estou falando disso. Mas aqui o assunto em específico é ajudar o seu sistema imunológico a entender que nós temos toda uma harmonia metabólica que a gente precisa preservar. Especificamente aqui falando de proteína. E nesse caso, como eu falei anteriormente, se a gente entrega proteína de forma, assim, vamos dizer, sustentável no que diz respeito à sustentabilidade do corpo, de sustentação, é o que a gente quer. Seria o melhor dos cenários. Então, você podendo organizar a sua alimentação diária é importante. Agora, se você puder somar isso a uma alimentação rica nesses fatores que eu falei, tanto os polifenóis quanto antioxidantes, mas principalmente em fatores de transferência, e colocar, isso é importante, e colocar essa proteína no momento chave do seu dia, que é normalmente, segundo a minha prática clínica, aquela tarde de uma pessoa que trabalha num banco, que não tem tempo de comer, precisa de uma refeição rápida, ou de reposição proteica rápida, e ele nem sabe disso, ou ele ou ela, a pessoa não sabe disso. É disso que eu estou falando. E eu não conheço produto melhor do que o Protef. Por que eu estou falando isso? O Protef é a proteína da empresa chamada For Life, que é a única que tem a patente sobre os fatores de transferência, que são essas moléculas educadoras que eu chamo. Só para ficar claro, fatores de transferência é como se fosse assim. Pensa em 3 pessoas. Para essas 3 pessoas, eu dou uma televisão para elas montarem. Mas uma televisão de última geração, 4K, Full HD, pega tudo que é sinal. Parece que você está na realidade ali de tão bom que a televisão é. E aí eu dou o melhor manual de instrução para 2 pessoas montarem, para a pessoa A e a pessoa B. A pessoa C, eu não dou manual nenhum. Ela vai ter que ir pela intuição. Ela vai ter que olhar as peças e falar, bom, isso aqui eu acho que é aquilo ali e tal, não sei o quê. Responda você para mim. Quais as pessoas que vão se dar bem nisso aí? Qual a probabilidade da pessoa A e a pessoa B conseguir ter mais sucesso, sendo que eu entreguei para elas o melhor manual de instrução, com vídeo, com explicação em vídeo, sabe? O manual bem didático, escrito de uma forma muito, muito leiga, para leigos. Quais são as pessoas que você acha que terão mais sucesso? Obviamente, as que ganharam esse tipo de manual. Porque a outra poderia ter até entregue um manual, mas de menor qualidade, que o sucesso não seria o mesmo. A efetividade, a velocidade e vamos dizer assim, o sucesso na construção dessa televisão, para essas que receberam esse melhor manual possível, a probabilidade é de ser muito melhor, muito maior e melhor, muito mais eficaz. Então, os fatores de transferência é isso. Então, nós temos diversas proteínas hoje, agora transportando a conversa para o que a gente estava falando. Nós temos diversas proteínas no mercado. Nós temos diversas fontes proteicas à nossa escolha. Só que só o Protef tem os educadores, os melhores manuais de instrução, que são os fatores de transferência. Então, isso é o diferencial. Isso é um diferencial. O segundo diferencial é a forma da filtragem. Hoje nós temos, grande parte da população tem problemas gástricos. Os idosos, por exemplo, eles começam a diminuir um fator chamado fator intrínseco, que é parte do estômago que produz certos elementos necessários para uma digestão plena. Nós temos pessoas que hoje usam remédios de forma crônica até, o que é um equívoco, pode ser um problema no futuro, mas que inibem o ácido clorídrico, que faz parte do suco gástrico, para a digestão decente dos alimentos, uma digestão plena.
Nós temos também enzimas pancreáticas, que enzimas pancreáticas, mais fator intrínseco, mais ácido clorídrico, faz parte do completo suco gástrico para a gente poder digerir, para que possamos ter uma digestão plena. Então, temos diversas esferas aqui de possíveis deficiências, vamos colocar assim. Quando você tem o segundo diferencial da For Life, que eu vou explicar agora, que é a bionanotecnologia, você pega essas moléculas e reduz a um tamanho muito pequeno, a níveis Daltons. É muito pequeno, é menor que uma célula. Então você acaba driblando. A probabilidade de você driblar essas possíveis deficiências que eu coloquei, fator intrínseco, ácido clorídrico, enzimas pancreáticas, problemas talvez nas microvilosidades intestinais, que é um outro assunto, que faz parte da digestão aqui também. Quando você coloca isso na balança, você reduz a molécula a esse tamanho muito pequeno, você consegue driblar essas possíveis deficiências. E aí, olha só, falei de vamos dizer assim, duas vantagens, que são os fatores de transferência, que são a molécula que pode melhor educar todo o seu processo imunológico, para que ele, como sistema imune, como eu falei no início, ele está metido em todas as funções, é dele, parte dele, qualquer tipo de endereçamento, vamos colocar assim. Se eu entrego uma molécula que educa ele, eu já estou ganhando. Se eu entrego uma molécula muito pequena que dribla problemas que para outras pessoas é um problema muito complicado, que é a digestão e a absorção desses elementos que eu estou colocando na minha boca e engolindo, eu estou ganhando duas vezes. E aí eu estou jogando uma proteína que, sem esses dois elementos, sem a bionanotecnologia e sem os fatores de transferência, já seria muito bom por si só, por causa da filtragem. Ela não é concentrada, ela não é isolada e nem hidrolisada, que são excelentes formas de entregar uma proteína em pó. Concentrado, isolado é melhor que o concentrado, teoricamente, e o hidrolisado é melhor que o isolado e o concentrado. Eu estou entregando uma outra proteína que tem dupla hidrolisação. A gente chama de High HD, ou seja, é um alto nível de hidrolisação, testado pela Universidade de Auburn, que faz testes em pessoas, vamos dizer assim, eu não sei você, mas eu acho importante você testar suplementos, principalmente a nível esportivo, no exército americano, por exemplo. Eu acho que é algo para realmente você tirar o chapéu e falar, olha, realmente temos alguma coisa diferenciada aqui, tá? Então, é preciso entender o problema, é preciso entender a solução, mas também tem que explicar do problema à solução como é que a gente chega lá. E uma forma que eu vejo hoje de entregar isso da maneira mais rápida, prática possível, é você melhorar o seu nível proteico, passando por todas essas etapas, melhorando processos absortivos, digestivos, ou digestórios, né? E metabólicos. E eu não conheço, mais uma vez falando, melhor proteína do que a ProTF da For Life. Proteína, ela é essencial para nós, ok? Só que hoje nós precisamos entender que driblar certos problemas que nós temos, de novinho ao idoso, é preciso. E eu não conheço melhor forma, de maneira mais concisa e objetiva, de sanar esse problema do que a proteína ProTF da For Life. Tá ok? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta aí o que você acha, sugestões para novos vídeos, novas dicas, o que te incomoda, qual é a sua dúvida na nutrição. Estou aqui para te ajudar e para tentar oferecer uma possível solução. E compartilha também, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E se eu puder ajudar você e pude ajudar você, acredito que outra pessoa também se sentiria afortunada de estar acessando um material como esse. Tá ok? Até o próximo vídeo.